Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E estamos em festa, o Ibov rompeu 160 mil pontos e eu nunca vi um rompimento tão xoxo quanto está acontecendo agora. Não porque o gráfico ou o preço estão no movimento xoxo, pelo contrário. Uma barra de força com fechamento na máxima, muito bonito. Mas você não vê isso daí na imprensa falando, você não vê festa, você não vê ninguém comemorando, como quando rompeu os 100 mil ou outros rompimentos históricos que tiveram, onde teve muita festa, né? Então, até essa imagem representa aí. Estamos rompendo mais na tranquilidade ali, na espreguiçadeira, né? Mas o fato é que o gráfico está muito claro e não é só o Ibov, a gente tem vários ativos com rompimentos e com tendências claras de alta, tá? E nós estamos surfando essa onda na carteira VIP e lá na sala, tá? Então quem tá com medo e não tá surfando, tá bobeando. Até porque nós estamos com muita cara de rally de final de ano, né? No mundo inteiro, então o mercado inteiro para cima. E até o Bitcoin começando a se recuperar, trabalhando ali, fazendo o primeiro pivôzinho de alta no gráfico de 240 minutos, né? Então, assim, tudo indica que as coisas vão bem daqui para o final do ano, tá bom? Ontem também teve na verdade não foi um zoom zoom, o Trump estava numa daquelas conferências que ele faz lá no Salão Oval, né? E ele falou, o novo presidente do Fed está aqui nessa sala. Eu não sei se eu posso falar isso, mas ele está aqui nessa sala. E quem estava lá na sala é o Kevin Hassett, que é o cara de economia ali, assessor de economia dele, e que é um cara muito focado em corte de juros e é o maior concorrente aí para sentar na cadeira. Então não foi anunciado oficialmente, mas o Polymarket ontem explodiu com mais de 80% de probabilidade de ser este o cara, então não tenha dúvida que isso daí é bom para o mercado, né? Então, no geral, isso daí. Obviamente os juros do Japão ainda preocupam, mas enquanto não quebrar nada, vamos seguindo o gráfico, né? E então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem lá todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional, tudo isso aqui que eu falo sobre os juros no Japão, sobre o Bitcoin, e sobre o Kevin Hassett, está tudo lá nos meus posts no X, tá? Então não perca. E se quiser operar com a gente no MetaX, participar da sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo. Então vamos lá, mapa de calor do mundo, né? Para cima, né? Não tem tanta intensidade assim, mas vai indo aos poucos, né? E o EWZ indo muito bem, obrigado. E o SP500 também, olha, apesar desses caras vermelhos aqui, né, o que pesa aqui está mais esverdeado. Não é um movimento muito forte, mas olha, a Apple, depois de ter rompido o topo histórico, fez mais 1% de alta, né? Uma empresa aí, nem sei se já está quadrilionária, mas trilionária, né? Mas com certeza tritrilionária já é, né? E mesmo assim, depois de um rompimento de topo histórico, ainda sobe mais 1%, ou seja, não tenho o que falar desses caras, né? E os caras de varejo aqui, ó, Walmart, Costco também indo bem, né? Então tá tudo ok. Indo para os gráficos, VIX aqui continua nos 16, tranquilo, né? Juros nos Estados Unidos deu uma subidinha aqui, mas enquanto não desfizer essa zigue-zague de baixa, tá tudo ok, né? A Europa ainda continua enroscada aqui, né? Tinha dado uma esperança aqui de esse pivô de baixa, né? Mas já voltou novamente aqui para a mesma região, né? Então, juros na Europa tá difícil de cair, né? O Reino Unido também, os juros está aqui no fundo, mas no mesmo lugar, e os juros no Japão é que é aquilo que eu falei que está preocupando, né? Então, assim, isso daqui muda a dinâmica do carry trade, né? Aquela história de que o pessoal pegava financiamento no Japão com juros baixos para investir em outros mercados, né? Isso daí gera um fluxo de capital, influencia no câmbio e tudo mais. Isso aí não existe mais, e na verdade tende com esses juros aqui e com os Estados Unidos e Europa cortando os juros, a tendência desse negócio aqui é se inverter esse fluxo, né? Então o que isso daí vai causar na economia é dar uma mexida, né?
Ainda não temos os efeitos disso, né? Lembra que quando começou esse movimento, nós tivemos ali um estresse, né, do Japão no meio do ano, acho que foi no meio do ano, e agora esse negócio está piorando e ainda não teve consequência. Então tem que acompanhar de perto esse juro no Japão, a qualquer momento pode quebrar alguma coisa, tá? O SP500 está aqui perto do topo histórico, né? Tá amassadinho. Isso daqui é uma consolidação nos 60 minutos. Não tem a menor dúvida aqui que nós temos um rompimento desta consolidação. Tem um trade, né? Então não tem muito o que ficar duvidando, né? Rompeu aqui, tem compra, o stop está aqui embaixo e é para ir testar o topo histórico e provavelmente romper, né? Aí seguindo aqui, ó, Nasdaq na mesma toada, né, também indo aos poucos aqui, mas olha, a Nasdaq até andou mais do que o S&P ontem, né, já fez esse rompimento ali daquela consolidação, né, isso aqui foi, essa barra vermelha ignorada aqui, foi um pivô nos 60 minutos, deu compra. O Dow Jones também tem uma barra vermelha aqui, que se conseguir vencer ela, é compra, né. O Russell 2000, ontem fez um dia de baixa aqui, mas está quase no topo histórico, né? Aqui andou bastante também, agora ele deu uma paradinha, né? Indo para a Europa, nós temos o Eurostock 50 indo muito bem, então cansei de avisar sobre esse pullback aqui no topo anterior rompido, né? E que tinha compra aqui, e essa compra está indo lá em direção ao nosso alvo, que é o topo histórico, né? A Alemanha está no meio do caminho aqui, mas está tentando ir para cima. O Reino Unido agora deu uma parada, mas olha, se romper aqui essa consolidaçãozinha aqui também, tem mais uma compra no Reino Unido, né? Porque já tinha dado uma compra aqui nesse 1, 2, 3, né? A França, enroscada, não vale a pena. A Espanha já está no topo histórico também, prestes a fazer aqui, está fazendo um pivô de alta neste momento, né? Então falamos dessa compra na Espanha, isso aqui é clássico, né? Eu canso de mostrar isso aqui para vocês, e realmente só não aproveita quem não quer, né? Então você vê aqui, ó, o negócio vem aqui perto da média de 50 períodos, né? Que é a que eu uso. Tanto faz a média que você usa, tá? Eu uso a de 50 como referência, né? Porque o preço sempre vai tender às médias, né? E aí ele pega, forma o fundo aqui de 1, 2, 3, forma fundo de 1, 2, 3, forma fundo de 1, 2, 3, forma fundo de 1, 2, 3, e aí é toda vez a mesma coisa, né? Então, não é toda vez, né? Obviamente tem lá uns 30% das vezes que falha, né? Mas a maioria das vezes respeita. Então, se você usar isso daqui como método para operar, que é o que a gente faz no método DX, a gente opera só isso daqui e a gente opera rompimentos e pivô, né? Então, rompeu o pivô, stop aqui embaixo, compra. Rompeu o pivô, stop aqui embaixo, compra. E agora vai romper um pivô aqui, né? Não tem muito o que ficar escolhendo, tá? A Itália, a mesma coisa que eu falei da Espanha, isso daqui também postei lá no X, né? Então veja que a gente tem essa linha de tendência aqui e está sendo bem respeitada, né? E toda vez que ele faz fundo, é compra e está indo aqui em direção ao topo, tá? Isso daí é acreditar na tendência, tá bom, turma? Batemos sempre nessa tecla. A China deu uma viradinha aqui para baixo, mas está dentro de uma consolidação, enquanto não perder fundo não há de se preocupar. O Japão, apesar dessa história de juros, o Japão está indo bem, tá? Então tem essa bandeira de alta aqui, para mim, se romper aqui esses 51 mil pontos, tem compra, já deixou um stopzinho aqui e tá muito bonito essa compra no Nikkei, tá? Mercados emergentes, enrolado aqui no meio, o nosso EWZ confirmou aqui o pivô de alta ontem, né? Então deu mais uma compra, né? Então estamos comprados desde aqui e agora tínhamos feito parcial e agora reforçamos a compra aqui com um stop aqui muito claro, né? E esse negócio eu estou cansando de dizer que tem uma avenida para andar, né? A Argentina ainda não acionou, ainda está aqui enroscada, né? Mas também tem essa compra aqui com um stop bem claro. O petróleo está bem enroscado aqui, não tem nada para fazer, tá? Minério de ferro está querendo romper, mas precisa romper e realmente se segurar acima do rompimento, né? O cobre, agora, olha, está querendo romper aqui. Também se ele romper, segurar acima do rompimento, ele volta a testar topo. O ouro, ele saiu desse triângulo aqui, rompeu o triângulo. Neste momento, ele ainda está fazendo essa configuração de pullback aqui na linha, né? E se ele fizer esse pivô de alta aqui,
tem que comprar esse ouro, tá? 4,250, não tem muito o que duvidar, um stopzinho barato aqui, 450, stop de $100 para um ativo que está andando absurdamente, né? E a prata que rompeu e está indo embora aqui e está muito bonita, só tem compra na prata, tá? Todo pivô tem que comprar. A platina mais enroscada, precisa deixar ela sair dessa região, palladium também. O cacau está nessa tendência de baixa aqui, o pessoal assustou um pouquinho, né? Veja que, imagina o seguinte, olha, aqui a gente teve esse movimento, mas isso aqui era só uma bandeira de baixa para a próxima venda, né? E agora ele está fazendo esse movimento aqui também. Então a tendência está clara para baixo, né? Isso daqui eu acho que vai cair. Ele pode até fazer a mesma coisa aqui, embandeirar novamente, né? Mas de qualquer jeito é só venda no cacau, né? O urânio ainda está com dificuldade de romper aqui, mas para mim tem essa compra aqui nos 48, né? O DXY está enroscado aqui, mas eu acho que vai fazer esse pivô de baixa aqui, né? Com perspectiva de corte de juros. Se fizer esse pivô de baixa, ele volta aqui para os 96. O Bitcoin, como eu disse, olha só, compra pelo diário aqui, né? Eu e o Modé estamos alertando esse negócio aqui. Então, olha, está acionando essa compra aqui neste momento. Você pode escolher o stop aqui ou aqui. E o alvo primeiro alvo aqui no 100 mil, segundo alvo no 110 mil, tá? Então, risco-retorno aí vale a pena, porque eu acho que o Bitcoin fez topo pelos gráficos, né? Pela que a análise técnica nos diz, o Bitcoin fez topo, mas isso não quer dizer que ele não pode vir fazer um novo teste de topo, né? Tenho esses alvos aqui, mas ele pode vir aqui no 120, vir testar topo novamente, tá? Que a gente não está aqui para fazer bola de cristal, né? Nós estamos aqui para operar o que o gráfico está falando. E o gráfico está falando aqui que ele quer fazer um repique aqui dessa tendência, tá? A mesma coisa, o Ethereum também tem compra aqui nos 3,100, né? Se romper aqui. E das magníficas, eu vou falar aqui só da Apple, né? Que ó, tá maravilhosa, né? Rompeu aqui. Isso daqui que a gente faz no método DX, né? Veja lá. Rompeu o pivô, belo trade, 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 né? É só isso que a gente faz, tá? Eu quero falar sobre a Microsoft, que olha, tá aqui tentando voltar para a consolidação. Se ela voltar para essa consolidação, tem essa compra, deixou um stop baratinho aqui, tá? E a outra que também tá com uma configuração interessante é a Meta, que deu essa enroscada aqui agora, né? Então dá para deixar um stop aqui e o alvo dela é pelo menos aqui e depois retomar, né? Lembrando que a Meta faz essas porradas para cima, né? Então, mercado tudo para cima, né? E o Brasil, vamos lá, começando aqui pelos DIs, DI para baixo, né? Então só tem venda no DI, acho que esse negócio aqui está numa tendência muito bonita de baixa, né? Falando do Ibov, olha só, que bela barra aqui, fechando na máxima, né? Então, 160 mil, 161 mil, né? Acima de 161 mil, maravilhoso, né? O índice também, olha só, fez aqui o rompimento, então esse trade ontem aqui estava muito claro, né? Falando disso daqui lá na sala, quem está na sala, né? Falamos aqui desse rompimento, né? E, obviamente, a gente não esperava que o movimento fosse tão forte, né? Mas foi um trade aqui que andou 1000 pontos facinho, sem olhar para trás, né? E hoje eu vou falar o quê? A única coisa que você tem que fazer é procurar novo pivô para comprar ou 1, 2, 3 se fizer uma correção para fazer novas compras, tá? O dólar, ele está para baixo, se perder o fundo aqui tem venda, tá? Eu acho que o dólar... estou com essa sensação, né, por causa do negócio dos dividendos, que tem, as empresas estão distribuindo muito dividendo por conta da mudança do imposto de renda, né, que vai ter que pagar 10% sobre dividendo aí a partir do ano que vem. Então, a galera está limpando caixa para pagar dividendo esse ano sem imposto, né? E muito desse dividendo vai para fora, né? Então, provavelmente o dólar suba um pouquinho por conta desse movimento aí do pagamento dos dividendos, tá? Isso daqui é o que faria sentido. O que o gráfico está falando hoje é que se perder o fundo aqui tem venda. Então, eu vou sempre pelo gráfico, tá? Eu tenho essa percepção, mas eu vou sempre pelo gráfico. As small caps acionou aqui a compra, né? Então, nós estamos comprados aqui, ó, quase chegando no parcial, na nossa carteira VIP, né?
Muito bonito o trade, tem uma avenida para andar, né? Itaú também, olha, só compra aqui, né? Barra vermelha ignorada. Ontem deu um trade pelo day trade nos 60 minutos. O Bradesco rompeu o topo aqui, ele foi generoso, né? Porque o stop desse rompimento estava aqui embaixo, agora ele deixou um stopzinho mais barato aqui para quem quiser comprar. Isso daqui dá para fazer swing trade nesse Bradesco, day trade também. Banco do Brasil está querendo subir, né? Mas comparado com os outros, ele ainda está problemático, né? A Sambi é só compra, fez mais um pivô aqui, então, mesma coisa que falei para os outros. A Vale também é só compra, independente dos gaps aqui, toda oportunidade que você tiver 60 minutos pode comprar. E a Petrobras, olha, falei que eu estou vendido aqui, mas eu já apertei o stop gain aqui, tá? Não vou deixar voltar não, porque essas sombras aqui estão feias, né? Ele tem que realmente perder aqui, se não perder, aí tem que pular fora, porque o trade não vai andar, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmotel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional, e se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do vídeo.